vazou uma lista de como se proteger da lei da misoginia. Esse vídeo que está rodando na internet, à primeira vista parece exagerado, parece paranoia, parece coisa de quem perdeu a noção da realidade. Só que é exatamente o contrário. Essa lista revela que quem segue esses padrões está mais lúcido do que nunca. Quando você começa a analisar ponto a ponto, você percebe que todos esses comportamentos não surgiram do nada, mas sim de uma adaptação do homem na sociedade. Uma adaptação que faz praticamente o homem entrar em modo de sobrevivência. Adaptação de quem entendeu que o ambiente mudou, que o risco aumentou e que continuar agindo como se nada tivesse acontecendo pode custar muito caro. Ou pior, pode custar sua vida ou liberdade. E tudo isso que está acontecendo em relação a essa lista não se trata de odiar mulher, mas sim de uma leitura de cenário. O sistema criou uma guerra de gênero e o homem precisa se adaptar para sobreviver. Porque tem uma diferença brutal entre viver sem noção do perigo de forma ingênua e viver de forma estratégica. E o problema é que muitos homens ainda estão presos no modo automático, achando que pode fazer tudo como sempre foi. Só que não, o mundo não é mais o mesmo. Então, sem enrolação, vamos analisar essa lista ponto a ponto e você vai entender a situação tenebrosa que esse país chegou. Nunca fique sozinho em um local fechado com uma mulher desconhecida. Esse primeiro ponto pode parecer exagero até o dia que você entende que sem testemunha, sem contexto, sem histórico, vira palavra contra palavra. E adivinha só, qual você acha que vale mais, a palavra do homem ou da mulher? Desse tipo de situação, você não está jogando um jogo justo, você está entrando em um cenário onde qualquer interpretação pode ser usada contra você. Isso não significa viver com medo igual um paranoico, significa evitar exposição desnecessária. Porque o homem inteligente, ele não prova inocência, ele evita precisar provar. Nunca fique sozinho com uma criança ou brinque com ela sem a presença dos pais. Esse segundo item é ainda mais delicado, porque basta uma interpretação errada, um comentário, uma suspeita e a sua vida vira um desastre. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo que não importa, isso não te protege de uma acusação. Recentemente eu fiz um vídeo sobre uma situação parecida de um cara que foi ajudar uma criança a encontrar os seus pais. E sabe o que aconteceu? Confundiram ele com um predador. Ele levou um soco no rosto, bateu a cabeça no chão e então esse item faz total sentido para você evitar dores de cabeça para sua vida. E outra coisa, as pessoas têm um conceito equivocado de que criança nunca mente. Só que na prática a gente sabe que isso não é 100% verdade. E outra, para que você quer ter contato ou brincar com criança sem a presença dos pais? Ou sem a presença de alguém de confiança? Ou sem a presença de câmeras? Tem coisas que você não precisa pagar para ver. Nunca apague das redes sociais conversas que tiver com mulheres. Elas podem salvar a sua vida. Isso aqui é o básico, mas pouca gente leva a sério. Print hoje em dia é proteção essencial, porque a memória pode falhar, a narrativa muda, a emoção distorce, mas o registro não. E quando a situação fica complicada, o que vale não é o que você lembra, mas sim o que você consegue provar. Se trabalha no aplicativo de entrega ou Uber, sempre ligue sua câmera ao atender uma mulher. Olha o nível que a gente chegou, o cara precisa trabalhar já pensando em se proteger de uma falsa acusação. O pior é que segurança nunca é demais. Se acontece algum problema, você precisa ter como se defender, porque aí depois que a acusação vem, aí já é tarde demais para começar a se proteger. Não sente ao lado de mulheres nos ônibus. Não fique próximo de mulheres no ônibus. Você pode ser acusado de assédio se esbarrar nela e ser espancado. Isso aqui eu concordo plenamente. Um esbarrão, um olhar errado, uma interpretação errada, um dia ruim da pessoa e pronto, você é o acusado da vez. Não acredita? Então olha só esse vídeo. A empresa ligou agora, falou que tem uma passageira, poltrona 30, e ligou, né, no teu telefone. E ela tá sendo assediada. Desce aqui. Fala pra mim, jovem, o que aconteceu? Eu tava lá em cima, o cara tava no meio da poltrona olhando, né? Eu tava dormindo, na hora que eu acordei ele tava olhando, eu fui no e tava parado olhando no meio do Ele chegou a falar alguma coisa pra Ele você? não falou nada, ele só nada. tava encarando, mas eu tava me sentindo... Ele tocou em você? Não. Porque, veja bem, o crime de importunação sexual, ele é bem específico. Então, o que a pessoa não pode fazer? Não pode te tocar, ele não pode fazer propostas indecentes, dialogar com você de uma forma constrangedora que possa te causar algum tipo de constrangimento. Nós temos o indício de um crime de importunação sexual. Então nós vamos conversar com a vítima para inteirar mais do que aconteceu. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar vários homens, vários passageiros que têm mais ou menos o mesmo perfil, a mesma faixa etária. Vamos passar uma orientação geral com todos
para que, se não for o caso de encaminhamento, pelo menos o recado foi dado. Você não controla a percepção do outro, mas você pode controlar a sua exposição. E quem entende isso não se coloca gratuitamente em uma posição de risco. Nunca dê um fora em uma sem estar na presença de outras pessoas. Rejeição hoje em dia pode virar um motivo para conflito. E quando mistura conflito com mulher e rejeição, geralmente o resultado é histeria, escândalo e atitudes emocionais. O perigo disso é rejeitar em um ambiente onde qualquer reação pode escalar para uma coisa sem controle. Aí já era, a mulher vai se fazer de vítima e você será crucificado. Você, eletricista, marceneiro, entregador de gás, evite entrar na casa de mulheres que estão sozinhas. Se não tiver jeito, coloque o celular para gravar áudio. Isso aqui já se tornou um instinto básico de sobrevivência. Se você entra num ambiente fechado, sem testemunha e sem controle de contexto ou narrativa, você está assumindo um risco que nem precisava existir. Alguns dirão que é paranoia, mas eu chamo isso de precaução. Evite flertar com mulheres. Você pode ser acusado de assédio e até mesmo ser desvivido por outros homens na rua. Isso aqui eu já falo há muito tempo. O que define se é flerte ou assédio não é sua intenção, vai depender da sua aparência, do seu carro e de quanto dinheiro que você tem no bolso. E isso já tira o controle da sua mão. E outra coisa, cada mensagem no Instagram ou no WhatsApp dela vira um print que pode ser tirado de contexto contra você. Nunca se esqueça disso. Sempre mande mensagem já imaginando que aquilo ali pode virar um print. Assim você se protege e diminui os riscos. Nunca entre em um elevador com uma mulher sozinha. Isso aqui já entra naquela categoria ambiente fechado, sem contexto, sem testemunha direta. Apesar da maioria dos elevadores terem câmeras, você não sabe se aquela câmera está funcionando. E mesmo que esteja funcionando, nada garante que você vai conseguir as imagens. E mesmo que consiga, nesses casos, cada segundo está jogando contra você. Lembre-se de uma coisa, uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade ainda calça seus sapatos. Caso você queira ter um relacionamento normal, de forma segura, sem correr muitos riscos jurídicos, saia do Brasil. Vá para algum país asiático ou aprenda a falar russo, que lá você pode se dar bem. É uma boa opção, não só pelo fato do Brasil estar se acabando em termos econômicos e culturais, só que isso também não é garantia. Existem países bem piores onde a agenda progressista já destruiu completamente a autoridade e a figura masculina na sociedade. Sem falar também que envolve outros fatores, envolve família, trabalho, negócios. Esse tipo de decisão deve ser planejado. E se fizer sentido para você, aí sim, sem dúvida, você pode fazer. Enfim, chegamos a um nível onde o cidadão comum cogita em mudar de país só por causa das leis absurdas, da destruição econômica e da cultura do país. E com isso você percebe que o problema não é só uma regra isolada, é um conjunto. É o fato de que o homem hoje em dia precisa pensar em coisas que antes eram naturais. Ele precisa pensar em decisões comuns de forma estratégica. Tem gente que olha para tudo isso e acha exagero, tem gente que ri, mas o homem sábio, ele entende que o mundo mudou e que a adaptação é sinônimo de sobrevivência. No fim das contas, não vence quem reclama do jogo, vence quem aprende a jogar. E se você quer parar de viver no risco, parar de cair em armadilha, entender como esse tipo de dinâmica funciona, o Mega Combo no link da descrição tem uma série de e-books que te ensina a sobressair perante tudo isso.